Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e hoje vamos falar dos Red Flags, ou seja, das coisas más que nós podemos apanhar nos Earnings Calls, ou seja, o mais conhecido por resultados trimestrais que as empresas apresentam. Nós, investidores a retalho, temos grandes informações providas destes Earnings Calls, destes resultados trimestrais. E estes documentos são, sem dúvida, uma grande mina de ouro de informações para nós e para nós estabelecermos informações para com a empresa. O objetivo destes documentos é basicamente apresentar os resultados que a empresa teve no último trimestre, ou seja, nos últimos 3 anos, e publicá-los dentro do seu site chamado Investor Relations, que já vamos ver mais à frente. O que estes documentos fazem é basicamente mostrar os últimos resultados trimestrais, ou seja, os últimos resultados que a empresa oferiu nos últimos 3 meses e também dar a nós a informação necessária para aquilo que é a projeção da empresa para o futuro. Ou seja, quais vão ser, de acordo com a visão deles e com as contas deles, quais serão as vendas, quais serão as métricas perfeitas para eles para o futuro, etc, etc. Além deste documento, vem agregado a estes resultados uma conversa onde estão maioritariamente o CEO da empresa, o dono, e o CFO, o Chief Financial Officer. Ou seja, estes dois falam dentro dessa conversa o que é que tudo o que correu bem, tudo o que correu mal, o que é que podem vir a implementar diferente para corrigir essas coisas que correram mal e o que é que podem continuar a fazer para continuarem a crescer a empresa. Dentro dessa conversa também estão perguntas e respostas, onde os principais analistas, os analistas de renome, de JP Morgan, Goldman Sachs, vão para esse tipo de conversas, perguntam alguma coisa que está relacionada com esses últimos resultados, com esses earnings calls, em que basicamente o CEO e o CFO respondem a essa pergunta. Se tem uma determinada empresa no vosso portfólio, isto é muito importante vocês seguirem a cada 3 meses. É chato, obviamente é chato, eu sei, mas só têm que pensar e meter na cabeça que a cada 3 meses só têm que gastar 1 a 1h30 a ouvir estes earnings calls e a ler o documento, que é no máximo dos máximos 10 páginas, leem aquilo em meia hora, veem como é que estão os argumentos dos últimos resultados, como é que eles apresentam os últimos resultados e também só têm que ouvir então essa conversa, esse áudio, que então o CEO e o CFO falam sobre as coisas boas e as coisas menos boas que aconteceram nos últimos 3 meses. Aqui no canal sabemos que não investimos em ações, mas sim em empresas. E sabemos que o preço de uma ação não nos diz absolutamente nada de acordo com aquilo que é o seu valor potencial para o futuro. Mas então como é que determinamos esse mesmo valor para o longo prazo? Pesquisar sobre a empresa e analisar a fundo o seu potencial valor. Só consegues ver se aquela empresa tem ou não valor se pesquisares e analisares a fundo. E há vários documentos onde podes fazer isso. Já falámos sobre o 10K, que é o Annual Report, que é o reporte de contas anual da empresa, que tem muitas mais informações do negócio do que o Earnings Call, que é aquilo que estamos a falar hoje, que é só dos últimos 3 meses. Aí nesse 10K podes fazer uma análise profunda da empresa, que também é chato, não é? Às vezes aquilo é quase uma bíblia, é quase um livro, é 300 páginas, mas consegues conhecer muito, mas mesmo muito da empresa só ao leres o 10K. Vamos então agora passar àquilo que precisas de ter atenção antes de espreitares uns earnings call. Ou seja, antes de espreitares aos resultados trimestrais, tens que ter em atenção os seguintes fatores. Primeiro, ver a breve descrição das coisas mais importantes que se passaram naquele trimestre. Ou seja, dentro de cada Investor Relations, ou seja, dentro de cada site para os investidores de uma determinada empresa, vai ter essa breve descrição do trimestre. Isso é muito importante vocês verem, porque dá-vos assim umas asas iniciais daquilo que ocorreu na empresa, daquilo se foi bom, se foi mau, e podem já começar com o pé direito ao ver essa breve descrição. Uma segunda característica que tens que adotar quando estás a ler uns earnings calls é seres crítico. E porquê que isto é importante?
Porque ao ouvires o CEO e o CFO a falares, e se não conheces a empresa, então tu ao não conheces a empresa vais-te acreditar em tudo o que eles dizem. Eles podem criar um grande hype na sua indústria ou na sua empresa em que estão inseridos, só mesmo para terem mais procura, mais liquidez de parte dos investidores a retalho nas suas ações. Mas muitas das vezes não temos pessoas tão honestas como gostaríamos que tivéssemos dentro das nossas empresas que investimos. Portanto, conhece a 100% a tua empresa e, sem dúvida, vais conseguir ser crítico, vais conseguir analisar se aquela pessoa ou não é de confiança ou estar a dizer aquilo. Porque uma pessoa que não é de confiança, dentro da equipa de administração, é um não, sem dúvida para mim. Se é o teu primeiro trimestre ouvires as earnings calls, ouvir o que o CEO e o que o CFO estão a dizer, então é melhor ouvires as últimas 2, 3 earnings calls anteriores para ver qual é a postura deles a falar, se mudou alguma coisa e para conheceres basicamente a personalidade deles a falar e de apresentar. Se ao longo de várias earnings calls e fores ouvindo várias earnings calls e fores ver que as expectativas estão sempre além da realidade, ou seja, aquilo que eram as expectativas nunca as cumpriram, então aí o que pode acontecer é que estás a enfrentar uma equipa de administração que não é capaz de gerir aquele negócio. E quando isso acontece comigo, como eu disse anteriormente, não vou confiar muito na equipa de administração. Se eles dão perspectivas, criam um hype e depois não conseguem, estão fartos de dizer aquilo e não conseguem trimestre após trimestre após trimestre, já começa a ficar um bocadinho mais encurtada aquela minha confiança para com eles. Terceira coisa, ver as métricas. Se pensas que tens ali uma empresa honesta, com uma equipa de administração honesta, que fazem projeções honestas, que criam um hype à volta da própria empresa honesta, então investiga outra vez. Não existem almoços grátis. E não existindo almoços grátis, tens de tirar tudo a pratos limpos. Ou seja, tu tens que ver as métricas mais importantes daquela empresa que estás a analisar ou que estás a ver os resultados trimestrais. O que eu quero dizer com isto é basicamente, imaginemos o Facebook, que é basicamente as métricas para o Facebook e as métricas, por exemplo, para a Disney não são idênticas. O Facebook tem muito aquela métrica importante que é os user growth, ou seja, o crescimento das pessoas que estão dentro da plataforma ou dentro da família de plataformas do Facebook. Também tem aquela métrica importante que é o quanto gastam em advertisement, o quanto gastam em publicidade em média cada user. Portanto, isso são métricas importantes. Se formos no lado da Disney, vemos então que quantos subscritores é que eles têm nas suas plataformas de Disney Plus, por exemplo, não é? Que agora é novo, isto também é uma métrica que é bastante importante recentemente. Quanto é que essas pessoas gastam em média do total que têm, quanto é que cada uma gasta em média na Disney Plus? Isso são métricas importantes que vocês têm que entender bem, que cada empresa tem a sua missão, visão e valores e cada empresa tem as suas métricas, enfim, as suas métricas principais e as suas métricas que se diferenciam de empresa para empresa. Quarto e último ponto. Fica atento às perguntas e respostas no final destes transcripts, no final da conversa entre o CEO e o CFO. Ao longo da conversa entre o CEO e o CFO e o que é que correu bem e o que é que correu mal dentro daqueles 3 meses, vai-te começar a criar dentro da cabeça várias perguntas. E essas perguntas que tu queres ver respondidas. No final, e eles têm, maior parte do tempo, dentro dessa hora e meia, eles têm para aí 40 minutos, 50 minutos a responder a perguntas de analistas como Goldman Sachs, JP Morgan e até pessoas como nós. Há pessoas que ligam para lá e permitem fazer esse tipo de perguntas. Portanto, vejam isso, é bastante importante, às vezes está lá a nossa pergunta. Muitas das vezes, posso-vos garantir que 90% das vezes a nossa pergunta que estamos a pensar, que está dentro da nossa cabeça, alguém vai colocá-la. Portanto, nós vamos ter essa resposta. E este ponto é de extrema importância. Vão até ao último segundo dos resultados trimestrais da conversa, basicamente, do CEO e do CFO,
dentro dos resultados trimestrais. Agora, por fim, eu gostava de saber mais sobre ti. Se tu és daqueles investidores que ouvem todos os earnings calls e leem o documento que é disponibilizado nos Investor Relations, a página para os investidores de uma determinada empresa, ou se achas checa. És aquela pessoa que segue isso ou que achas checa? Comenta aí nos comentários. E diz uma opinião formalizada, porque é que achas que é bom ou porque é que achas que é mau. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Foi mais um daqueles vídeos informativos. Espero que continuem a gostar do canal e continuem a assistir estes vídeos. Se caíste aqui de paraquedas e és novo aqui no canal, já sabes, se gostas deste tipo de vídeos, dá o like e, mais importante, subscreve e ativa os sininhos para continuares a acompanhar-me neste percurso. Obrigado mais uma vez e vejo-vos no próximo vídeo.